Olá, meus queridos! Estamos iniciando o módulo de Direito Constitucional. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Viegas, sou professor de Direito, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou lá, pago minha anuidade anualmente para poder exercer a minha profissão de advogado. Sou mestre também, mestre em administração, tá? Pela Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalhei um pouco da administração pública, voltada para um instituto chamado Captação de Recursos. Além de, além de professor de direito, além de advogado, além de mestre em administração, também sou servidor público federal do Instituto Federal de Mato Grosso. Não sei se os senhores já ouviram falar, mas sou servidor do IFMT há pelo menos 15 anos. Quando eu entrei lá, no ano de 2007, ainda se chamava Cefet Mato Grosso. Então eu já era servidor público, quando o Cefet Mato Grosso passou a se chamar então IFMT, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Então ali já tem uma caminhada, né? Já tem uma história dentro do IFMT, voltada também para a administração pública, voltado para o direito administrativo também. Neste modo, estaremos trabalhando principalmente o conceito de Constituição e Poder Constituinte. Nós veremos no decorrer dos demais módulos vários conceitos ligados à nossa Constituição, mas vamos ficar aqui um pouco mais restrito, vamos trabalhar assim, bastante cuidado esses dois princípios, né, esses dois tópicos do direito constitucional. Tópico número 1, conceito de Constituição. Parece ser fácil a gente saber o que é uma Constituição, mas nós vamos ver que isso varia muito de doutrina para doutrina. E outro item que nós vamos trabalhar aqui também é o chamado poder constituinte, tá? Também nós vamos trabalhar também a questão do poder constituinte, o que é, como que surge, né? Eu costumo falar que esses módulos, quando nós trabalhamos com conceitos, principalmente com conceitos, finalidades, a doutrina, jurisprudência, que ele parece muito assim um programa do Globo Repórter, né? Eu costumo falar que parece muito um programa do Globo Repórter. Por quê? Porque a gente vai ver o que é, como que vive, né? O que faz, como que surgiu, o que faz. E é quase uma chamada, né? Hoje, no Globo Repórter. Mas não, hoje no nosso modo. Então, hoje no nosso modo, a gente vai ver, né? A questão do conceito, a questão do poder constituinte, quais são os conceitos, mas quais são as classificações, por exemplo, de Constituição, quais são os tipos de poderes constituintes que existem, né? Existem no nosso ordenamento jurídico, mas também existe no ordenamento das demais soberanias. Ok, pessoal? Mas, deixando um pouco a brincadeira de lado, começando a falar um pouco mais sério, né? Importante, porque o que pretendemos com esse módulo? Pretendemos que vocês saiam mais preparados, consiga, né, por exemplo, participar de um concurso onde caia questões sobre o conceito de Constituição, sobre o conceito de poder constituinte, e que vocês saiam com nota 10, né? Sai acertando isso. Então, assim, vocês devem estar se perguntando, por que precisamos falar de direito constitucional, além de ser um motivo que cai em concurso público, né? Além de essa necessidade de estudar para os concursos públicos. Bem, meus queridos, o direito constitucional ele é simplesmente nada mais, nada menos do que o marco do princípio do Estado de Direito. Se hoje nós temos um Estado de Direito, ele surgiu, ele nasce através da nossa Constituição, tá? Ou seja, se temos direitos, ele tem que estar embasado, eles têm que estar sustentado, tá? Em uma Constituição. Então, o que hoje, como nós veremos, né, sobre o sentido, por exemplo, o sentido jurídico, uma linha que a doutrina segue, que o direito constitucional é aquele que sustenta, é aquele que deriva, né? Que sustenta ou aquele que deriva todas as leis do ordenamento jurídico, tá? Por isso a nossa importância, por isso é de extrema importância nós estudarmos o direito constitucional.
Falando então sobre o conceito, né? Sobre o conceito de direito constitucional. O que nós precisamos saber inicialmente? Queridos, precisamos saber que existem diversas, tá? Inúmeras concepções ou acepções para definir o termo Constituição. Não há um consenso, não fala assim, ó, Constituição é isso. Vai depender muito, né, de qual linha doutrinária, tá? De qual doutrinador que mais atende a nossa compreensão sobre o que é uma Constituição. Então, por nós termos tantas acepções, né, por termos várias formas, vários autores escrevendo Constituição é isso, Constituição é aquilo, Constituição é tudo aquilo, tudo isso ou tudo aquilo, como nós temos isso, para melhor estudo nosso, nós vamos dividir então o conceito de Constituição conforme o sentido, tá? Conforme o sentido que ela traz, ou seja, qual que é o sentido interpretativo que o autor deu para esse conceito de Constituição, ok? Então, essa é a nossa caminhada. Então, assim, não tem muito não tem por onde fugir, tá? Não tem por onde fugir. O que nós precisamos é o quê? Estudar. Estudar, entender o porquê que o conceito nesse sentido é dessa forma, porque em outro sentido ele pode ter uma outra interpretação. E é quase uma tecoreba no caso de concurso. Por exemplo, quando nós vamos para o concurso, é quase uma tecoreba que nós temos que fazer, tá? Porque existem inúmeros sentidos, inúmeras acepções. E não traremos todas aqui não, tá? Nosso tempo não permite que nós traçamos todas as acepções necessárias sobre... Então, vamos trazer as principais, tá? Vamos trazer as principais. O primeiro sentido que iremos estudar, então, é o sentido sociológico, tá? E quem que é o autor que traz esse conceito de Constituição sobre o sentido sociológico? Anotem, pessoal, questão de prova, hein? Cai muito em concurso, tá? O pai do conceito, né, de Constituição sobre o sentido sociológico é Ferdinand Lassalle, tá? Ferdinand Lassalle, que ele escreveu um livro que trata exatamente sobre isso. Anotem aí também. Quem tiver interesse, se aprofundar no estudo e tiverem tempo, né? Acho que, salvo engano, não tem versão dele em português, mas o livro se chama Que es una Constituzione, né? Ou seja, o que é uma Constituição? Então, nesse livro, Ferdinand Lassalle, ele defende que uma Constituição só será legítima, tá? Ela só terá validade, só terá legitimidade se ela representar o efetivo poder social, tá? Então, segundo Ferdinand, uma Constituição só será legítima, só terá validade se ela realmente, efetivamente, representar o poder social. E como que sabemos que uma Constituição ela está refletindo o verdadeiro, né? Ou está representando efetivamente o poder social, tá? É quando ela representa, né? Quando ela reflete as forças sociais que constituem o poder, né? Quando nós falamos de forças sociais, nós estamos falando assim, de grupos sociais, né? Ou seja, de toda a sociedade. Ou seja, quando essa Constituição realmente traz o reflexo dessa força social de toda a sociedade, do poder que ela traz, então nós temos uma verdadeira Constituição, tá? E Ferdinand acrescenta, caso isso não ocorra, ou seja, caso nós tenhamos uma Constituição que ela não reflita, né, que ela não represente efetivamente o poder social, ela será considerada uma Constituição ilegítima, tá? Ou seja, se ela é considerada uma Constituição ilegítima, ela não vai passar de uma simples folha de papel, sabe? Uma coisa sem importância. Então, a Constituição, segundo essa conceituação de Lassalle, ela é a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade.
Vou repetir. Peguem caneta aí, pessoal. Peguem a caneta para anotar. Segundo a conceituação de La Salle, a Constituição é a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade, tá? Então, essa definição de Constituição, essa é a melhor definição de Constituição sobre o sentido sociológico. Ok, pessoal? Compreendido? Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo sentido. Então, entendemos então qual que é o conceito de Constituição sobre o sentido sociológico, ok? Agora, nós vamos estudar, tá? Nós vamos falar, vamos discutir, vamos informar sobre a conceituação de Constituição sobre o sentido político, ok? Sobre o sentido político. Enquanto o sentido sociológico, o pai dele é o Ferdinand, é o professor Ferdinand, o pai, né, o melhor, o doutrinador, o jurista, né, o estudioso que melhor fala do conceito de Constituição sobre o sentido político é Carl Schmitt. Né? Algumas pessoas já ouviram, já estudaram sobre Carl Schmitt, já ouviram falar de Carl Schmitt. Segundo Schmitt, tá, há uma diferença entre Constituição e lei constitucional, tá? Então ele diferencia para a gente entender o que é Constituição, demonstrando também que tem coisas que algumas pessoas pensam ser Constituição, mas não é Constituição, é apenas uma lei constitucional. Para Schmitt, a Constituição, propriamente dita, a Constituição, só se refere, tá? Só trata sobre a decisão política fundamental. Por isso o sentido político, tá? Porque ele fala que só é Constituição as normas, né, o texto que faça referência apenas à decisão política fundamental. E quais são essas decisões políticas fundamentais, tá? Anotem aí, exemplo dessas decisões políticas, ou seja, quais são os assuntos que a Constituição tem que abordar que serão consideradas decisões políticas fundamentais. Exemplo número 1, estrutura e órgão do Estado. Ou seja, quando o texto estiver falando, as normas estiver falando da estrutura, da organização do Estado, como que o Estado se organiza, se subdivide, quais são as áreas, então está tratando de uma decisão política fundamental, então é a Constituição. Quando tratar também dos direitos individuais, tá? Também para Schmitt, direitos individuais também compõem o grupo de decisões políticas fundamentais. Quando falar sobre vida democrática, democracia, tá? Também é considerado Constituição. Agora, professor, o que é então as leis constitucionais? O que resta para as leis constitucionais, né? Para Schmitt, as leis constitucionais, então, seriam os demais dispositivos, tá? Que estão inseridos no texto do documento constitucional. Então, se a gente pega uma Constituição, lá tem várias coisas. Algumas Constituições lá tem várias coisas. Aquilo que tratar sobre política fundamental é Constituição. O que não tratar, aí é por lei da exceção, né? Ou seja, o que não tratar é considerado apenas uma lei constitucional, mas não a Constituição propriamente dita, tá? Então, sabendo disso, tá? Sabendo dessa diferenciação entre Constituição e lei constitucional, nós podemos afirmar, tá? Com base em Schmitt, que na visão dele, em razão de ser a Constituição produto de certa decisão política, ela seria nesse sentido a decisão política do titular do poder constituinte. Imagino que não ficou claro. Então vou repetir para vocês, tá? Então, sabendo dessa diferenciação entre Constituição e lei constitucional, segundo Schmitt, as decisões políticas elas devem também representar a decisão política dos titulares do poder constituinte, tá? E aí a gente tem que lembrar, lá na frente vamos falar um pouquinho, quem são, vou deixar essa perguntinha, lá na frente eu respondo,
tá bom? Se eu esquecer, vocês me lembram. Se eu esquecer, vocês me lembram. Mas quem são esse titular do poder constituinte? Preste atenção que eu vou responder, tá? Mais adiante. Então, para Smith, as decisões políticas, elas representam, então, a decisão política do titular do poder constituinte. Ok, pessoal? Vamos ver o próximo. Pronto, meus queridos. Então, nós já vimos, então, o sentido sociológico, já vimos o sentido político, e agora nós veremos, então, o sentido material, tá? Qual que é o conceito de Constituição? Qual é o conceito de Constituição sobre a ótica do sentido material? Então, para o sentido material, o que vai importar, tá? O que nós vamos levar em consideração, o que será importante ser observado para definir se a norma, se a lei, se o texto é uma Constituição, será o seu conteúdo, tá? Será o seu conteúdo. Então, a gente não vai observar outros fatores, sim observar qual que é o conteúdo que aquela norma, que aquele conteúdo, aquela norma, que aquela lei está tratando, tá? Aí nós fazemos ressalva, tá? Vamos tratar única e exclusivamente do conteúdo e não interessa de que forma que essa norma, não interessa de que forma essa lei entrou no ordenamento jurídico, tá? Novamente, o que vai importar? O conteúdo que trata a norma, tá bom? Mas quais são os conteúdos, então, que nós temos que observar? São principalmente, né, os conteúdos que defina ou trate, por exemplo, das regras estruturais da sociedade, tá bom? Então, os assuntos que tratem, que definem, que tratem principalmente das estruturas da sociedade, dos seus alicerces fundamentais, são conteúdos considerados importantes, por isso são conteúdos que a gente leva em consideração para considerar aquela norma como uma norma constitucional, para considerar aquela norma como sendo uma Constituição. Professor, me dá um exemplo, né, sobre o que seria uma regra estrutural de sociedade, quais seriam os alicerces fundamentais, né? Dá um exemplo disso. Pessoal, forma de Estado, tá? Forma de governo, os órgãos que compõem a administração pública. Isso são exemplos, tá? De regras estruturais da sociedade, são exemplos dos alicerces fundamentais. Então, se a norma está tratando de forma de Estado, forma de governo, seus órgãos, então ela será considerada Constituição, independentemente da forma, do meio, né, do caminho que ela seguiu para entrar no ordenamento jurídico. Ok? Dúvidas, pessoal? Espero que não, né? Mas anotem aí. Anotem as dúvidas, porque ao final desse módulo, ao final da apresentação, eu vou disponibilizar o meu e-mail, tá? Meu e-mail. Professor, fiquei em dúvida. Manda lá a sua dúvida. Vou buscar responder, vou buscar esclarecer. E nos próximos módulos eu posso estar explicando novamente, posso estar esclarecendo melhor para os senhores. Ok, meus queridos? Vamos ver o próximo sentido? Já sobre o aspecto formal, né? Ele é quase o oposto, né? Ou seja, ele é quase o oposto ao sentido material, tá? Então, o conceito de Constituição sobre o sentido formal não vai levar mais em consideração o conteúdo da norma, ok? O sentido material leva em consideração o conteúdo da norma. No aspecto formal, não leva em consideração o conteúdo da norma, mas sim a forma, tá? A forma, o meio de como ela foi introduzida no ordenamento jurídico, tá? Não importa o seu conteúdo, mas sim a forma que ela foi introduzida no seu ordenamento jurídico. O que quer dizer isso, professor? Segundo, então, o sentido formal,
As normas constitucionais serão aquelas introduzidas pelo poder soberano. Olha a forma, não é o que se trata a norma, mas sim a forma que ela foi introduzida. Por exemplo, se aquela norma foi introduzida pelo poder soberano, será a Constituição, tá? Professor, então só vai ser Constituição as normas introduzidas pelo poder soberano? Não, não é somente as normas introduzidas pelo poder soberano. Isso é um exemplo, é uma das condições, tá? Mas também serão consideradas normas Constituição as normas que entram no ordenamento jurídico através de um processo legislativo mais dificultoso, tá? Muito mais rigoroso. Por que, professor, ele precisa ser mais rigoroso? Porque só é aquelas normas que entram no ordenamento através de um processo legislativo mais dificultoso? Porque senão nós não conseguiríamos diferenciar a norma constitucional, a Constituição, de uma lei infraconstitucional, tá? Então nós não conseguimos separar esses dois. Como que a gente separa no sentido formal? A forma que ela entrou no ordenamento jurídico. Se ela foi introduzida pelo poder soberano, é a Constituição. Se ela passou por um rito mais dificultoso, mais rígido para ser aprovado, será considerado também Constituição. Professor, uma dúvida. Será somente em processo legislativo mais dificultoso? Não só os mais dificultosos, né? Junto com os dificultosos, o processo pode ser diferenciado, tá? Dificultoso, diferenciado, mais solene, tá? Para a gente podermos diferenciar, então, as normas constitucionais das normas infraconstitucionais, tá? Então, pessoal, como veremos em outro momento, para o sentido formal, será a Constituição somente as normas que seguirem um rigoroso processo legislativo de criação e aprovação da norma, tá? Ok? Mas atenção, meus queridos, atenção, tá? Por que não precisamos ter atenção? Porque segundo esse conceito de Constituição, ou seja, segundo esse conceito de Constituição sobre o sentido formal, pode ocorrer duas situações, tá? Então, quando a gente segue o sentido formal, pode ocorrer duas situações. A primeira, que será possível encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional. Usando como exemplo a nossa Constituição, ou seja, nós temos a Constituição Federal lá com 250 artigos, com várias emendas, né, com várias emendas constitucionais, reunido num livro, tá? Reunido num livro. Então, se nós não estamos levando em consideração não somente o conteúdo, mas sim a forma, pode haver situações, então, que a norma constitucional, ou seja, a norma será considerada como uma Constituição, como uma norma constitucional, porém ela não vai estar junto desse livro, vai ser uma lei esparsa, tá? Nós vamos explicar um exemplo, vou dar um exemplo mais adiante para vocês. Espera um momentinho. E o segundo, né, a segunda situação que pode ocorrer é que poderá haver normas constitucionais sem grande relevância jurídica, tá? Então, duas situações, quando nós seguimos o sentido formal, duas situações possíveis. Uma, que haja normas consideradas constitucionais que não estão dentro da Constituição. Exemplo, professor, os tratados internacionais sobre direitos humanos, tá bom? Os tratados internacionais sobre direitos humanos são equiparados a uma emenda constitucional, tá? Por ser recepcionada, como nós vamos ver mais adiante, né? Através de um processo mais dificultoso, mais solene, mais rigoroso. Outra situação, já que nós estamos seguindo apenas a forma desse ordenamento entrar no ordenamento, dessa norma entrar no ordenamento jurídico, é que pode acontecer de existir normas constitucionais
sem grande relevância jurídica, sem uma grande importância jurídica. E a nossa Constituição tem um exemplo clássico nisso. Para quem tiver curiosidade, procura lá, abre a sua Constituição, vai no Google, tá? Vai lá no Google, coloca lá, Constituição Federal, site do Planalto, tá? O melhor lugar para se olhar legislação é no site do Planalto. Aí, bom, beleza, abri minha Constituição, pesquisei lá no Google, entrei lá no site do Planalto, selecionei Constituição Federal, vou procurar o artigo 242, achei o caput de 242, eu vou olhar o parágrafo 2º, tá? Olhem lá, tem essa curiosidade. Vou dar um tempinho para vocês. Olharam? Então, lá no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, ele prevê, ele estabelece que o Colégio Pedro II, que é localizado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ela será mantida na órbita federal. Agora eu lhe pergunto para vocês, né? Por cargas d'água, eu preciso colocar na Constituição que um colégio ficará na órbita federal. Colégio localizado na cidade do Rio de Janeiro deverá ser mantida na órbita federal. Não preciso estar isso numa Constituição, né? Mas, por adotarmos o sentido formal, por ela ter sido inserida, né, pelo poder constituinte, por ela constar na Constituição, por ela ter seguido um rito rigoroso para sua inserção, ela será considerada Constituição. Tá bom, pessoal? Então, sobre o sentido material, não será norma constitucional, porque seu conteúdo não tem relevância, né, segundo o sentido material. Por exemplo, se a gente adotar o sentido material, é isso que eu queria falar para vocês, né? Então, se a gente adotar no sentido material, essa norma que fala do Colégio Dom Pedro II, ela não seria considerada uma norma constitucional, por não tratar de um assunto relevante, tá? Porque a sua matéria trata de um assunto não relevante. Agora, como nós adotamos o sentido formal, que leva em consideração a forma que essa norma entrou no ordenamento jurídico, para nós, ela é uma norma constitucional. Tá bom, pessoal? Então, como que é o procedimento para que uma norma constitucional seja aprovada, né? Ela se torne uma Constituição? Então, a norma constitucional, ela precisa primeiro ser aprovada por uma Assembleia Constituinte, tá? Então, todas as normas que forem aprovadas por uma Assembleia Constituinte, ela recebe automaticamente a característica constitucional. Foi o que aconteceu com o Colégio Dom Pedro II, tá? Então, por essa norma do Colégio Dom Pedro II ter entrado através da Assembleia Constituinte, ela tem tanta igualdade, né? Ela tem tanta importância, ela é tão constitucional quanto, por exemplo, o direito à igualdade. Alguém tem uma dúvida que o direito de igualdade é uma norma, as normas que trazem o direito de igualdade, é uma norma de grande relevância? Alguém tem dúvida disso? Uma norma que vete, né, que proíba, por exemplo, que haja abusos, né, em detrimento de um ser considerado melhor que o outro, a nossa Constituição garante a igualdade, direito à igualdade. Alguém tem uma dúvida que isso é constitucional? Não temos dúvida disso. Da mesma forma, da mesma importância foi dado também ao artigo 242, parágrafo 2º, que traz lá a questão do Dom Pedro II, tá? Professor, então nossa Constituição, ela segue, né? Ela segue o sentido formal, segundo a nossa doutrina, segundo os melhores doutrinadores. Ele, no caso, por exemplo, do Colégio Dom Pedro II, ele seguiu o sentido formal. Mas, no geral, a gente fala que ele segue um critério misto, tá? Ele segue um critério misto. É misto. Porque, da mesma forma que considera aquelas matérias que entram pela forma, mas também leva em consideração as matérias que entram
as normas que entram pela questão da matéria, como eu falei para vocês, né? Os tratados internacionais de direitos humanos serão considerados Constituição, tá? Porque ele vai levar em consideração a sua matéria, o seu conteúdo. Ok, pessoal? Sem dúvida nisso? Vamos passar para o próximo? Vamos passar para o próximo sentido, o próximo conceito, né, de Constituição, no próximo sentido. Vamos ver qual será? Vejamos agora, né, o conceito de Constituição sobre o sentido jurídico, tá? Da mesma forma, né, nós vimos o pai do sentido sociológico, vimos o pai do sentido político, que foi Smith. E existe um pai, né, um pai, assim, um estudioso que define a Constituição através do sentido jurídico. E esse pai é o conhecido, renomado Hans Kelsen, né? Para quem é da área jurídica, já ouviu falar de Hans Kelsen. Imagino já ouviu falar, por exemplo, da pirâmide de Kelsen, né? Que nós veremos um pouco mais adiante, a pirâmide de Kelsen. Então, para Kelsen, né? A Constituição ela é considerada uma norma pura, tá? Como assim uma norma pura, professor? É o puro dever ser, é o puro dever ser. Ela não tem, a Constituição ela não tem qualquer pretensão, tá? A ter uma fundamentação sociológica, como sentido sociológico, não tem nenhuma pretensão a ter uma fundamentação política, como sentido político, não tem nenhuma pretensão a uma fundamentação filosófica, tá? Mas qual que é a finalidade então da Constituição? A sua função principal é regular a criação de outras normas nacionais no seu mais alto grau. Vou dar um tempinho. Peguem caneta, pessoal. Meus queridos, peguem caneta. Vamos anotar. Beleza? Para o sentido jurídico, para Hans Kelsen, Constituição é a função da norma, é a função que a norma tem de regular a criação de outras normas, tá? Lei nacional no seu mais alto grau. Então, a partir da concepção de Kelsen, né, podemos compreender que a norma, tá? Que uma norma de uma hierarquia inferior, ou seja, uma norma infraconstitucional, ela deverá buscar seu fundamento de validade na norma superior. E qual que é a norma superior a todas as normas? A Constituição, tá? Então, a Constituição para Kelsen, sobre o sentido jurídico, é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. É a partir da Constituição que traz a validade para as normas infraconstitucionais, para todo o sistema infraconstitucional. Porque é a Constituição que determina, né, a obediência, tá? Que as normas têm que seguir da nossa Constituição. É através da Constituição que a gente verifica, né, as regras para que surjam novas leis. Ok? Vamos ver um pouquinho sobre a pirâmide de Kelsen para entender essa questão do sentido jurídico, dessa hierarquia que as normas têm que ter sobre a Constituição, nessa hierarquia onde a Constituição aparece mais acima. Vamos ver no próximo slide. Para quem é da área jurídica, com certeza, quase certeza, né? Já viram essa imagem aí, né? Que é a chamada pirâmide, né? A pirâmide de Hans Kelsen, a pirâmide de Kelsen. Como nós podemos observar, na pirâmide de Kelsen, no topo da pirâmide está a Constituição, tá? Acima da Constituição está o quê? Nada, tá bom? Porque a Constituição, então, segundo Hans Kelsen, segundo o sentido jurídico, é ela que tem a finalidade, ela é o superior, né? Então, é ela que traz as condições, as regras de validade para as leis infraconstitucionais. Professor, quais são as leis infraconstitucionais? Só olhar para a pirâmide de Kelsen. A Constituição é o que está no topo,
O que está abaixo da Constituição, nós chamamos então de normas infraconstitucionais. Lá está a lei ordinária, lei complementar, tá? Princípios, tem os princípios constitucionais, né? Mas tem os costumes, tá? Um regulamento, uma decisão judicial, ou seja, tudo que está no ordenamento jurídico que não é Constituição, ela então é considerado uma norma infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição. E pela Constituição estar no topo, né, e por ela de ela trazer os critérios de validade para as demais normas, uma norma infraconstitucional jamais deverá ir contra a nossa Constituição. Jamais deverá ir contra a nossa Constituição. Por isso, algumas vezes nós já vimos em livros, em jornais, né, em jornais televisivos, em jornais escritos, já vimos noticiário falando que tal lei foi declarada inconstitucional, né? O STF declarou inconstitucional o artigo tais. O que quer dizer isso? Que aquele artigo, que aquela lei que foi declarada inconstitucional, ela não está em conformidade com a nossa Constituição, tá? Toda a lei infraconstitucional para ter validade, ela tem que estar em conformidade com a nossa Constituição. Se não tiver, ela pode ser declarada sua inconstitucionalidade. Ok? Então, pessoal, para finalizar, nós vimos então o sentido, né, os conceitos de Constituição, tá? O sentido político, o sentido sociológico, o sentido culturalista, o sentido material, o sentido formal, né? Eu acho que eu falei praticamente todos que nós vimos, né? Então agora nós vamos passar para a classificação das constituições, tá bom? E aqui, novamente, como há inúmeros conceitos, né, de Constituição, e também existem inúmeras classificações, tipologias da Constituição. Então, nós vamos passar meio que rápido assim sobre as classificações das Constituições, tá? A primeira classificação de Constituição a primeira forma, então, né, de classificarmos a Constituição seria classificar ela quanto à sua origem, tá? Ou seja, quanto à sua forma de ela surgir, forma de ela nascer. Então, existem quatro correntes, né, quatro formas de classificar a Constituição quanto à sua origem. As Constituições ela podem ser outorgadas, promulgadas, cessaristas ou pactuadas, tá bom? Vamos iniciar falando então da classificação da Constituição quando a origem, no caso das outorgadas. O que são? Vamos iniciar então falando das Constituições outorgadas, tá? Mas o que significa uma Constituição ser outorgada? São consideradas Constituições outorgadas aquelas Constituições que foram impostas, tá? Que foram colocadas no ordenamento de maneira unilateral, ou seja, foram impostas, né? Foram forçadas. Por exemplo, chegou um ditador e falou assim, essa é a nossa Constituição a partir de hoje. Ou chegou lá um general e falou, essa é a nova Constituição a partir de hoje e os senhores terão que seguir. Ou seja, ela foi imposta. Então, toda Constituição que foi imposta, ela é considerada uma Constituição outorgada. Professor, mas quem impõe, né, um agente, quem que impõe? Como que é chamada essa pessoa que impõe? Na doutrina, chama essa pessoa, né, de agente revolucionário, tá bom? Então, o agente revolucionário, eles podem ser tanto um grupo político como um governante. Pode ser, por exemplo, os militares, quando tomaram o poder e outorgaram uma Constituição, ou pode ser um ditador,
como o imperador no Brasil, como Getúlio Vargas, correu em 37, tá? Outra coisa interessante nós sabermos é por quê? Por que nós chamamos essas pessoas, né, que impõem uma Constituição de agente revolucionário? Nós chamamos eles de agentes revolucionários porque esses agentes não recebem, né, não recebem do povo, que é o titular do poder constitucional, que é o povo, então ele não recebe do povo a legitimidade para atuar em nome deles, tá? Eles não recebem do povo esse direito, mas eles agem mesmo assim, impõem uma Constituição. No Brasil, as constituições que são consideradas constituições outorgadas é a Constituição de 1824, a Constituição que é a Constituição de 24 é do Império, a Constituição de 1937, Constituição outorgada por Getúlio Vargas, e a Constituição de 1967, né, que é a Constituição outorgada durante o regime militar pela própria ditadura militar. Outra coisa, pessoal, anotem, as Constituições outorgadas também recebem outro nome, tá? Na realidade não é bem um outro nome, tá mais por um apelido, tá bom? Alguns estudiosos, alguns juristas chamam as Constituições outorgadas de cartas constitucionais, tá? Anotem, quando falarmos de cartas constitucionais, nós estamos falando de Constituições outorgadas, tá bom? Em contraponto, então, às constituições outorgadas, nós temos as chamadas constituições promulgadas, tá bom? As constituições promulgadas, que é quase o oposto das constituições outorgadas, recebem uma outra denominação também, né? Além de ser chamadas de constituições promulgadas, elas podem ser chamadas de constituições democráticas, de constituições votada, e até mesmo de uma Constituição popular, tá? Então, as constituições promulgadas, elas são fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Professor, eu não sei o que é uma Assembleia Nacional Constituinte. Anotem, porque nós vamos ver isso ainda nos próximos módulos, tá? Mas a Assembleia Nacional Constituinte é a reunião de representantes do povo que foram eleitos para construir, para criar uma nova Constituição. Então, normalmente, a Constituição promulgada, elas são originárias de uma Assembleia Nacional Constituinte, tá? Que foram eleitas diretamente pelo povo para, em nome deles, atuar. Então, o que acontece com uma Constituição promulgada? Primeiro, ela nasce da deliberação da representação legítima popular. Na outorgada, nós temos o agente revolucionário, porque eles não têm a legitimidade popular. As promulgadas têm, porque elas são criadas pela Assembleia Constituinte, que são formadas por aqueles eleitos pelo povo para essa função, tá? E temos no nosso ordenamento jurídico brasileiro como exemplos de constituições promulgadas a de 1891, tá? Que é a Constituição da Primeira República. Temos também a Constituição de 1934, tá? Que foi inserido, né? Que foi a primeira Constituição que trouxe a questão da democracia social, tá? Temos também a de 1946 e, finalmente, temos a atual Constituição nossa, a Constituição de 1988, que é uma Constituição promulgada, criada, construída através de uma Assembleia Constituinte. Aqui, né, vale um destaque para nós. Então, nós temos uma Constituição promulgada, porém, que já foi alterada. Né? Nossa Constituição já foi alterada por 6 emendas de revisão, tá? E já por 128 emendas, né, constitucionais, emendas à Constituição, que foram frutos do poder constituinte derivado reformador.
tá? E também é acrescentado ao texto constitucional os tratados, como eu já falei, os tratados de direitos internacionais que versem, que tratem sobre os direitos humanos, tá? Então, todos os tratados e convenções internacionais que tratem de direitos humanos, pelo sentido material, é considerado também como sendo uma Constituição. Então, ele equivale a uma Constituição, então tem a equivalência de uma emenda constitucional. Ainda falando, né, sobre a classificação da Constituição quanto à origem, nós temos então a classificação da Constituição como sendo uma Constituição cesarista, tá? Podemos dizer que as constituições cesaristas não são propriamente outorgadas, mas tampouco podemos dizer que ela é promulgada ou uma constituição democrática, tá? Então, as constituições cesarianas elas estão nesse meio termo. Professor, por que as constituições cesaristas estão nesses meio termos? Porque elas são criadas para a participação popular através do plebiscito popular. Opa, então ela é democrática. Porém, esse plebiscito ele é feito sobre um projeto elaborado por um imperador, tá? Ou um ditador, por exemplo, que ocorreu no Chile, no governo do Pinochet. O governo do Pinochet, ele impôs uma constituição que não foi considerada outorgada porque ele submeteu o projeto para apreciação popular, através de um plebiscito. Então, a diferença entre a outorgada e a promulgada da cesarista, né, da Constituição cesarista, é que enquanto a outorgada ela é imposta diretamente, e quando a promulgada ela é construída através de representantes do povo, a cesarista ela é construída por um agente revolucionário, porém ela acaba sendo aprovada através de um plebiscito pelo povo. Então ele está nesse meio termo, tá bom? Essa é a Constituição cesarista. A última classificação, então, da Constituição quanto à sua origem é a chamada Constituição pactuada, tá? Professor, mas o que é as Constituições pactuadas? São aquelas que surgem através de um pacto, tá bom? Ou seja, existe poderes originários, né? O poder originário está concentrado na mão de mais de um titular. Então, o poder constitucional está em várias mãos. E eles buscam, né, entrar em um acordo, ou seja, pactuar uma Constituição que seja de acordo com o interesse das duas partes, tá? Esse tipo de Constituição, ou seja, as Constituições pactuadas, elas foram muito difundidas ou surgiram muito, né, na Idade Média. De um tempo para cá, né, nessa idade mais moderna nossa, não há exemplos, né, de Constituições pactuadas, mas ainda há essa previsão que pode ocorrer, tá? E algumas doutrinas fazem uma observação quando trata das Constituições pactuadas. Por quê? Apesar de ser definida como uma Constituição pactuada, como um acordo entre titulares diferentes do poder constituinte, na realidade, o que fica demonstrado é que não é um comum acordo, mas sim vai prevalecer, né, a vontade do mais forte. Normalmente prevalece a vontade do mais forte. Então, a Constituição acaba sendo a cara do grupo, né, mais forte quando há uma disputa da titularidade do poder constituinte. Tá? Outra forma, né, de nós classificarmos a Constituição é quando a sua forma, tá? Então, quanto à forma, as Constituições elas podem ser escritas, né, que são as Constituições também chamadas de Constituições instrumental, ou pode ser Constituições costumeiras, também chamada por alguns doutrinadores como Constituições não escrita ou
consuetudinárias, tá? Mas o que são as constituições escritas, ou também chamadas de constituições instrumental? O nome é meio óbvio, né? Uma constituição escrita, ela é escrita. Ah, pois é. Mas não é tão simples também só assim, né? O melhor conceito de uma constituição escrita é que são as constituições formadas por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento. Repetindo para quem quiser anotar, hein? Qual que é o conceito de constituição escrita ou instrumental? São as constituições formadas por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento. Mas falando do nosso ordenamento jurídico, falando da nossa realidade, a expressão, né, de constituição escrita, organizada em um único documento, vem sendo, de certa forma, superada. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico, como já falamos, existem tratados de direitos humanos que não estão na Constituição, mas são equiparados ao texto constitucional, são considerados uma emenda constitucional, tem o peso de uma emenda constitucional. Então, nem toda norma constitucional brasileira está organizada dentro da nossa Constituição, né? Dentro do nosso livro, da nossa Constituição escrita, nosso livro, tá? Então, quando aquela definição que fala que é uma Constituição escrita são as constituições formadas por um conjunto de regras sistematizadas e organizadas em um único documento, esse fato de definir ele como sendo um único documento está, de certa forma, sendo superado na nossa realidade. E então alguns, né? Em alguns tornadores deixam de definir então que escritos são em únicos documentos e sim aceita, né? Por exemplo, como exemplo da nossa Constituição, que seja considerada também uma Constituição escrita aquelas que têm normas constitucionais esparsas, né? Que não estão em um único documento. Só esclarecendo ainda mais, eu sei que eu já falei, né, mas reforçando a questão dos tratados, né, tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos. Eles têm força de Constituição, é considerado uma norma constitucional, são comparados a uma emenda constitucional por conta da sua matéria, porém, elas devem ser aprovadas como se fosse uma emenda constitucional. Então, esse tratado ele entra, né, ele chega no Brasil, caso o Brasil seja signatário dele, ele é recepcionado, esse tratado ele é julgado, né, ele é votado, ele precisa ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, assim, a gente verifica que a gente leva em consideração a matéria, direitos humanos, para se considerar ele como sendo uma norma constitucional, mas também tem que levar em consideração, ele seguir um rito de uma emenda constitucional, ou seja, ser aprovado nas 2 casas legislativas, em 2 turnos, por pelo menos 3/5 dos votos válidos, tá? Dos respectivos membros. Então, nessa linha ainda, né, diferenciar a Constituição escrita, também chamar de Constituição escrita como sendo uma Constituição legal, tá? Por conta desse fato de termos algumas normas constitucionais de constituições consideradas escritas que não estão reunidas num único documento. Existem também as constituições chamadas de constituições costumeiras, mas também chamada como sinônimo de constituição costumeira, constituição não escrita ou constituição consuetudinária, tá? Então, as constituições consuetudinárias são aquelas constituições que, ao contrário da escrita, não traz regra em um único texto solene codificado, tá? Então, ele é formado por vários textos esparsos, reconhecidos pela sociedade como fundamental.
Normalmente, as constituições costumeiras, elas são baseadas, né, ela se baseia nos usos, costumes, jurisprudências e convenções, tá? Elas são formadas através disso. Então, ou seja, um costume, uma jurisprudência, uma convenção, tudo isso, cada um está num canto, e tudo isso é considerado como norma constitucional, e por ela não estar sistematizada em um único documento, ela é chamada então de uma Constituição costumeira, tá? Um exemplo clássico de uma Constituição, de uma soberania, de um país que tem uma Constituição costumeira é a Inglaterra, tá? A Inglaterra, ela é o exemplo clássico de uma soberania que tem uma Constituição costumeira. Professor, mas o senhor não falou que a Constituição escrita, como a brasileira, também pode ter documentos esparsos, né? Eu quero que vocês compreendam a diferença, tá? Lá, quando eu falei da escrita, nós temos um único documento constitucional, porém, há exceção, né? Há exceção. No caso da Constituição costumeira, não há um documento, né? Não há um documento único, tá? E aí tem exceções. O que nós chamamos de exceções na escrita, né? No caso da nossa realidade, aqui não é exceção, aqui é regra. Ou seja, todas as normas estão espalhadas e, porém, todas elas é considerado uma Constituição, tá? Exemplo, então, é a Constituição inglesa. Quanto à extensão, as constituições podem ser classificadas de duas formas, né? Em constituições sintéticas e constituições analíticas, tá? A Constituição sintética, elas também recebem outros nomes, né? Uns sinônimos a ela. Também podem ser chamados de constituições concisas, constituições breves, constituições sumárias, constituições sucintas e constituições básicas. Já as constituições analíticas podem receber o nome de constituições amplas, constituições extensas, constituições largas, constituições prolixas, constituições longas, constituições desenvolvidas, constituições volumosas, constituições inchadas. Professor, mas o que é então uma Constituição sintética? Constituição sintética são aquelas constituições enxutas, né? Aquelas constituições que trazem apenas o essencial, traz apenas o cerne, por exemplo, que traz apenas os princípios fundamentais e a estrutura do Estado. São constituições que não tecem minúcias, né? Que não prolonga muito o assunto, traz bem objetivamente, tá? Elas também são constituições mais duradouras, tá? Elas se modificam muito pouco no tempo. E o melhor exemplo, né, dessa Constituição, exemplo de uma Constituição sintética, é a Constituição americana, né? Como nós falamos, as Constituições sintéticas normalmente elas duram mais no tempo. A Constituição americana, para vocês terem ideia, ela tem mais de 200 anos, tá? Então a Constituição americana é uma Constituição bem resumida, bem sucinta mesmo. Tem ali em torno de 20 e poucos artigos, enquanto a nossa tem 250, eles têm em torno de 20 e poucos artigos. Porém, tem mais de 200 anos, a nossa tem 30 anos, 30 e poucos anos, né, que inteirou recentemente. Mas, apesar de ter 200 anos, a Constituição americana ela já passou, né? Já passou por algumas emendas e também algumas mudanças de interpretação pela Suprema Corte, tá? Paulo Bonavides, né, o autor Paulo Bonavides, ele apresenta algumas vantagens das sintéticas, além de serem mais duradouras, né? Além de ter maior estabilidade, né, por serem mais duradouras, então elas constroem um maior arcabouço constitucional e também tem maior flexibilidade, né, que permite adaptar a Constituição a situações novas e imprevistas do desenvolvimento institucional de um povo, tá? E suas possíveis variações, né, sentidas na ordem política
econômica, financeira. Necessidade, sobretudo, né, de improvisar soluções que poderiam, contudo, disparar na rigidez dos obstáculos constitucionais. Então, Bonavides ele traz lá as vantagens e os motivos, né, até mesmo por ela ser duradoura. Por ela ser flexível, ela acaba sendo mais duradoura. E as constituições analíticas? Pronto, se eu sei que as constituições sintéticas são constituições objetivas, que são constituições que trazem apenas o essencial, que não traz minúcias, a Constituição analítica é o oposto. Não é isso, pessoal? Então, as constituições analíticas são aquelas constituições que abordam todos os assuntos que os representantes do povo a terem e acharem que são fundamentais. Exemplo da nossa, que traz lá o Colégio Pedro II como exemplo. Tá? Normalmente, as constituições, então, analíticas, elas tecem minúcias. Tá? Elas acabam trazendo normas que deveriam estar em leis infraconstitucionais, que não têm esse grau de importância de compor uma Constituição. Porém, por elas serem analíticas, ela está lá no corpo, né? No documento único da Constituição. Como já mencionamos, né, um exemplo clássico é a nossa Constituição, que traz a questão do Colégio Pedro II. Tá? Só de curiosidade, né, enquanto né, a Constituição dos Estados Unidos, quando a Constituição dos Estados Unidos tem lá 200 anos, a nossa foi promulgada em 88, enquanto a dos Estados Unidos tem ali em torno de 20 e poucos artigos, o nosso tem 250, né? Só para você ter uma ideia, a nossa Constituição ela só é menos extensa do que a Constituição da Índia, tá? Salvo engano, a nossa é a segunda Constituição mais analítica, mais extensa que se tem, que se conhece, tá? Quanto ao conteúdo, né, as constituições elas podem ser classificadas como constituições material ou constituição formal. Vai estar ligado, vou passar bem rapidinho aqui, porque ela tem o mesmo raciocínio do que quando nós falamos dos conceitos de constituição sobre o sentido material, sobre o sentido formal. Então, as constituições elas são classificadas quanto ao conteúdo, como constituição material ou constituição formal. As constituições material são aquelas que contêm normas fundamentais, a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, que traz esses assuntos. Tá? Então, é uma Constituição material. Já a Constituição formal será aquela Constituição que elege como critério, né, para se tornar aquela norma constitucional, o processo de sua formação e não o seu conteúdo. Tá? Então, as constituições formais levam em consideração qualquer regra contida nela, né, que passe por um rigoroso processo, terá caráter constitucional. E não há dúvida, né? Não há dúvida que a nossa Constituição ela é uma Constituição que é classificada quanto ao conteúdo como sendo uma Constituição formal, pois será considerada uma norma constitucional aquelas que seguirem o rigor da sua aprovação. Quando ao modo de elaboração, né, as constituições elas podem ser classificadas como sendo uma Constituição dogmática ou uma Constituição histórica. As constituições dogmáticas, elas são 100% das vezes, tá? Constituições escritas, tá bom? Então, se eu tenho uma Constituição escrita, a chance de ela ser uma Constituição dogmática é bem grande, porque toda Constituição dogmática ela será escrita. E as constituições dogmáticas recebem esse nome porque elas são constituições consubstanciadas nos dogmas estruturais e fundamentais do Estado. Tá? Normalmente, uma constituição dogmática ela é elaborada assim a jato, né? Ou seja, de forma rápida, de forma
tem uma reflexão, né? Tem um raciocínio, né? Tem um raciocínio, porém ela é feita de uma forma rápida por uma Assembleia Constituinte. Um exemplo clássico de uma Constituição dogmática é a nossa Constituição, a Constituição de 88. Já a Constituição histórica, ela é uma Constituição que ela é formada de forma lenta, tá? Então, seu processo de formação ela é feito ao longo do tempo. Ou seja, de acordo que vai passando o tempo, vai se reunindo a história, né, e as tradições de um povo. E aí, através dessa reunião de histórias e tradições, vai se formando uma Constituição. Então, podemos dizer assim, as constituições forjadas, né, de forma rápida são constituições dogmáticas. As constituições forjadas de formas lenta, né, tal, são consideradas constituições dogmáticas. As constituições dogmáticas, elas se aproximam das constituições escritas. As constituições históricas, elas se aproximam muito das constituições costumeiras. Tanto que um exemplo de uma constituição histórica é a Constituição inglesa, que também é um exemplo de uma constituição costumeira. Quanto à alterabilidade, né? Então, sim, quando há essa forma, essas condições de mudabilidade, quando a sua estabilidade, a sua consistência, as constituições elas podem ser classificadas ou de forma rígida, flexíveis, semi-rígida, fixas, transitoriamente flexíveis, imutáveis e super-rígidas. Agora nós vamos ver cada uma dessas condições, né, quando há alterabilidade. Constituições rígidas são aquelas constituições que exigem, para sua alteração, um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais. Todas as nossas constituições, ou seja, todas as constituições brasileiras, foram são consideradas, né, constituições rígidas, porque todas elas trouxeram condições mais solenes, condições mais dificultoso, né, mais árduo para sua aprovação quando a matéria for constitucional, tá? Ou seja, inclusive a de 1988. Então, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição rígida. Um exemplo dessa rigidez, né, está lá no artigo 60, parágrafo 2º da nossa Constituição. Porque, de acordo com o artigo 60, parágrafo 2º, ele estabelece que, para que haja uma alteração na nossa Constituição, é preciso haver um quórum qualificado. Tá? E qual que é esse quórum qualificado? A aprovação, né, da matéria por 3/5 dos membros de cada casa legislativa em 2 turnos de votação. Tá? Então, para que a emenda saia do papel, para que ela se torne uma emenda constitucional, efetivamente, deixa de ser apenas um projeto de emenda, né? Deixa de ser apenas uma PEC, passa a ser uma emenda que compõe a Constituição Federal, ela precisa ser votada em 2 turnos e aprovada por pelo menos 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Tá? Então, em contraposição, né, a essa rigidez para se aprovar uma emenda constitucional, as leis ordinárias, normalmente, elas precisam, para ser aprovada, apenas um único turno. Emenda constitucional precisa de 2 turnos. Leis ordinárias, leis complementares, apenas um turno. Enquanto lá precisa de uma maioria qualificada, aqui simplesmente uma maioria simples, né? Ou às vezes a maioria absoluta no caso das leis complementares. Falando então, quando há alterabilidade, mas falando de outros 2 pontos, ou seja, as constituições flexíveis e as semiflexíveis. Então, as constituições flexíveis são aquelas constituições que não possuem, enquanto a rígida possui um rigoroso, né, processo,
As constituições flexíveis, elas não possuem um processo legislativo de alteração dificultoso, né, em comparação às normas infraconstitucionais. Ou seja, a mesma forma que eu aprovo uma lei ordinária, vai ser a mesma forma que eu aprovo uma lei constitucional, tá? Por isso que ela é considerada flexível. Então, nesse sentido, né, do ponto de vista formal, devemos observar que, em se tratando de constituições flexíveis, não existe hierarquia entre Constituição e lei infraconstitucional. Aquela pirâmide de Kelsen, né, que nós falamos, que eu mostrei para vocês, a pirâmide de Kelsen, ela só tem validade, tem aplicabilidade, se nós estivermos falando de uma Constituição rígida, onde há diferença, né, onde há uma hierarquia. Se numa Constituição flexível, as duas, né, as normas constitucionais e as leis ordinárias têm o mesmo processo, então não há se falar em hierarquia entre elas, tá? Elas estão no mesmo nível de igualdade. Já as constituições semiflexível ou semirrígida são aquelas constituições que são parte rígidas e parte flexível, ou seja, há matérias que são consideradas matérias rígidas e há matérias que é considerado flexível, ou seja, para tratar de determinada matéria constitucional, é preciso seguir um rito mais complexo, mais árduo, mais solene. Para aprovar matérias que tratam de outros assuntos constitucionais de menor relevância, pode ser, por exemplo, uma maioria simples, tá? Então, por isso que é chamado então, de Constituição semiflexível ou semirrígida, tá? Um exemplo de uma Constituição semiflexível é a Constituição Imperial de 1824, porque no seu artigo 178, quem tiver curiosidade de pesquisar lá, no artigo 178 da Constituição Imperial de 1824, ela diz que só será constitucional, só constitucional, as normas que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional poderá ser alterado sem as formalidades referidas pela legislatura ordinária. Então, a Constituição Imperial ela é um exemplo clássico de semiflexível, porque se tratar de matérias, tratando de matérias políticas, do poder político, dos direitos individuais do cidadão, deverá seguir um rito mais rígido. Os demais assuntos que não se enquadram nesse rol poderão seguir as formalidades das leis ordinárias. Ainda falando quanto à alterabilidade, existe também a classificação das constituições como sendo uma constituição fixa, transitoriamente flexível, imutáveis e superrígidas. As constituições fixas são aquelas que somente podem ser alteradas por um poder de competência igual a que as criou, tá? Isto é, o poder constituinte originário. Ou seja, elas são fixas porque ela não pode ser alterada. Ou seja, quem criou a Constituição foi uma Assembleia Constituinte. Quem pode alterar ela? Somente outra Assembleia Constituinte. Tá? Por isso que ela tem um caráter mais fixo. Porém, é diferente das que nós vamos ver das imutáveis. Elas podem ser mudadas, mas pelo mesmo poder que a criou. As constituições transitoriamente flexíveis são as constituições que é possível a sua reforma, tá? Com base nos mesmos ritos das leis comuns. Mas essa possibilidade ela ocorre apenas por determinado período, tá? Ou seja, não é sempre, é por determinado período. Passou esse período determinado, o documento constitucional ele passa a ser rígido, ou seja, passa a precisar seguir um rito muito mais solene, muito mais difícil, muito mais dificultoso, muito mais árduo para sua aprovação, tá? Nessa hipótese, o binômio rigidez e flexibilidade não coexistem simultaneamente. Por isso nós falamos transitoriamente flexível, porque há um período que ela será flexível e outro período passou esse período transitório, ela volta a ser rígida, tá? As constituições imutáveis, tá? Seriam aquelas constituições inalteráveis. Essas sim são inalteráveis, ou seja, essa para sempre será ela. São as verdadeiras relíquias históricas, tá?
e que ela tem a pretensão de serem eternas. E essas constituições imutáveis, elas também podem ser chamadas nas provas de concurso aí, como constituições permanentes, graníticas ou intocáveis. E por final, nós temos então as constituições super rígidas, tá? Como que eu posso dizer assim para vocês? Que Alexandre de Moraes, né, o atual ministro, atual presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é um belíssimo constitucionalista, tem grandes obras do direito constitucional, ele criou essa expressão, então, da super rígida. Só ele que fala sobre isso, mas pode cair no concurso, por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Ele fala que a nossa Constituição, ela não é uma Constituição rígida apenas. Ela é considerada, então, uma Constituição super rígida. Por quê? Porque, para mim alterar ela, eu preciso seguir um rito muito mais severo, muito mais pesado, muito mais diferenciado em comparação à aprovação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Porém, existe na nossa Constituição cláusulas que nós chamamos de cláusulas pétreas, ou seja, são cláusulas que não podem ser modificadas, que não podem ser mexidas, como são uma Constituição imutável, tá? Por isso que ele está chamando, então, e por isso que Alexandre de Moraes chama a nossa Constituição como uma Constituição super rígida, porque a maior parte dela é rígida, com partes imutáveis. Agora, essa é uma teoria do Alexandre de Moraes. Serve para concurso, tá bom? Mas é uma regra vencida. O próprio STF nosso, ela reconhece a nossa Constituição como sendo apenas uma Constituição rígida, ok? Então, pessoal, vimos assim, as tipologias de classificação da Constituição, só para deixar claro, então, como que nós classificamos a nossa Constituição de 88, tá? A nossa Constituição de 88, então, ela é uma Constituição promulgada, escrita, analítica, formal, dogmática e rígida, ok? Essa é a nossa classificação. Caiu em concurso? Gravem isso. Promulgada, escrita, analítica, formal, dogmática e rígida. Pessoal, vencido então, né, a parte do conceito de Constituição, né, classificação das tipologias de Constituição, nós começamos uma outra parte fundamental do nosso estudo, do nosso módulo de Direito Constitucional, que é o chamado poder constituinte, tá? Então, quando nós falamos do poder constituinte, nós estamos falando do poder, né? Estamos falando da força, estamos falando da autoridade política, tá? Mas o poder, a força, a autoridade política para quê? Para criar, garantir ou eliminar uma Constituição, tá? Então, é o poder de criar, modificar, né, garantir, eliminar uma Constituição. Quando nós falamos de poder constituinte, é importante a gente entender a titularidade, ou seja, quem é o titular do poder constituinte. E marque aí, questão de concurso, hein, pessoal? A titularidade do poder constituinte sempre pertencerá ao povo, tá? Sempre pertencerá ao povo. Nesse sentido, né? Então, seguindo o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, fica claro, né, que a titularidade é o povo, porque ele fala assim, ó, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o artigo 1º da nossa Constituição já mostra, já assegura que o poder constituinte, o titular do poder constituinte, sempre será o nosso povo, será a nossa população, porque todo poder emana do povo, tá?
Vamos falar agora do poder constituinte originário, também chamado de poder genuíno ou de poder de primeiro grau. O poder constituinte originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, que rompe por completo com a ordem jurídica precedente. O seu objetivo, o objetivo fundamental do poder constituinte originário é criar um novo Estado, diferente do que existia, e romper com a ordem jurídica anterior. Ela tem como característica, ser inicial, porque ela inicia um novo Estado, inicia uma nova ordem jurídica, ser autônoma, porque ela é independente, ilimitada juridicamente, porque ela não está subordinada a nenhum limite jurídico, incondicionada, porque ela pode atuar sem ter uma pré-condição, não precisa obedecer pré-condições para sua atuação, e é considerado um poder de fato e político, e é um poder permanente, ou seja, ele não se extingue, ele não acaba, ele não some com a promulgação da Constituição ou da outorga de uma nova Constituição. Tá? Então, duas são as formas de expressão do poder constituinte originário. Ele pode manifestar através de uma outorga, ou seja, quando há uma declaração unilateral, a imposição de uma nova Constituição, ou pode trabalhar com uma Assembleia Nacional, ou pode surgir através de uma Assembleia Nacional Constituinte. É como ocorreu, por exemplo, na nossa Constituição de 88. Já o poder constituinte derivado, que também chamado de poder instituído, constituído, secundário, segundo grau, ou poder constituinte remanescente, como o nome próprio já diz, ele é um poder que se deriva, derivado de um outro poder. Qual outro poder? Poder originário. Então, o poder constituinte derivado, ele deriva do poder constituinte originário. E quando o poder constituinte originário tem lá um rol de características, duas características que merecem destaque quando nós falamos de poder constituinte derivado. É o poder, a característica de ser ilimitado, de ser limitado e ser condicionado, tá? Porque ele é um poder, por ser derivado do originário, ele está submetido, Ele precisa seguir as regras impostas por esse poder que ele derivou, tá? Então, o poder originário, ele traz lá as suas regras que o poder constituinte derivado terá que obedecer. E o poder constituinte derivado, ele também subdivide em subpoderes, que eu chamo de subpoderes, que são o poder reformador, decorrente e o poder revisor. O poder constituinte derivado reformador é o poder que o legislador tem de fazer emendas na Constituição, tá? Então, nós chamamos de poder constituinte derivado reformador. Esse poder do legislador tem de fazer emendas na Constituição, seguindo um ritual, um ritual mais solene, um ritual mais dificultoso, em comparação à aprovação, à promulgação de uma lei ordinária. Como nós já falamos aqui durante o nosso módulo, então eu vou falar meio rápido. Qual que é esse requisito que o poder derivado reformador tem que seguir? A aprovação por 3/5 dos membros de cada casa legislativa em 2 turnos nas 2 casas. Tá? Então esse é o rito que ele tem que seguir. Ele é um poder o poder derivado reformador, ele também ele pode alterar a Constituição? Pode alterar a Constituição, seguindo esse rito, Ok. Porém, tem coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, ele não pode atuar caso estivermos, tenha sido decretado o estado, por exemplo, de sítio, um caso de uma intervenção federal. Ele também não poderá ser proposto emenda constitucional nas cláusulas pétreas, tá? As cláusulas pétreas que está lá no artigo 60 da nossa Constituição. Já o poder constituinte derivado decorrente, ele decorre do poder constituinte derivado
e também do poder constituinte originário. Por quê? É o poder constituinte derivado que tem a finalidade de criar as constituições dos Estados-membros. Algo que poucas pessoas sabem, ou que algumas pessoas não sabem, né? Que os Estados-membros, quando eu falo de Estado-membro, estou falando de Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, são Estados-membros, e todos esses estados, eles têm uma Constituição estadual. E é o poder constituinte derivado decorrente que tem essa responsabilidade de criar, de reformar, de modificar a Constituição estadual. E temos também o poder constituinte derivado revisor, que foi uma previsão do poder constituinte originário. Quando eles promulgaram, quando eles terminaram a Constituição, eles previram que dentro de pelo menos 5 anos, o Congresso Nacional poderia se reunir numa sessão solene, unicameral, ou seja, uma sessão reunida das duas casas legislativas, Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais, votariam por maioria absoluta, não seria maioria qualificada, como é no caso das emendas constitucionais, votariam e poderiam promover revisão ao conteúdo da Constituição. 5 anos após a promulgação da nossa Constituição, eles utilizaram, né? Surgiu então esse poder constituinte derivado revisor, eles se reuniram, tá? Da forma que estava previsto na Constituição, conforme estava previsto na Constituição, e fizeram 6 alterações na nossa Constituição. Alterações muito pontuais, nenhuma alteração de forma de grande importância, né? Foram pequenas coisas foram questões muito mais pontuais, tá? Então esses são os 3 tipos de poderes, né? Poder constituinte derivado, tá? Que pode ser então o reformador, revisor ou o decorrente. Aqui então nós fechamos, né, esse primeiro módulo do direito constitucional, né? Recapitulando, nós estudamos então os conceitos de Constituição, estudamos o poder constituinte, poder originário, poder derivado, né? O poder decorrente, revisor, tá? Reformador. E nós temos então um material, tá? Foi produzido um material onde está baseado, né, a nossa aula, baseado nesse material. Então tem um material de apoio. Faça uma leitura do material. Existe também os exercícios de fixação, né? Façam os exercícios de fixação. Eu vou deixar aqui embaixo, né? Vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, tá? Vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, tá? Aqui já o meu e-mail aqui embaixo, para os senhores mandarem. Pode mandar, fiquem à vontade, mandem. Professor, não ficou claro aqui, aqui e ali, tá? Eu posso também ir respondendo, tá? Só tenho a agradecer a vocês por terem aguentado até aqui, meus queridos, tá? O tema é um tema complexo, um tema extenso, e espero ver vocês nos próximos módulos. Abraços aí!